Nós vamos, antes de passar a palavra, o pastor Zé Ricardo, nosso primeiro pregador dessa tarde, nós vamos orar, não sei se foi orado, se não orou, nós vamos orar agora para o nosso presidente estadual. Eles estão de viagem, caravana do exterior, chegando no Brasil, vai chegar essa semana. Vamos todos nós orar para eles, para que Deus possa estar abençoando mais e mais a vida nacional, né? O trabalho que ele tem feito. Vamos pedir ao Senhor que abençoe neste momento. Ficar de pé, vamos estar orando. Né? Vamos colocar diante do Senhor toda essa caravana, né? E especialmente o pastor Eduardo, que antes de viajar, ele pediu, nós estejamos orando comigo. A gente sabe que não é fácil, né? Tem que sempre pedir para estar orando para a Junta Nacional, Estadual e Distrital. Vamos estar orando, Pai, te louvamos, Senhor Deus, nós louvamos ao Pai, Deus, tudo nessa tarde, Senhor, pela nossa vida, por cada irmão que chegou aqui, a partir das 14h30, está intercedendo, ó Pai, por este Brasil, pela igreja, em todas as áreas, mas neste momento, ó Pai, nós clamamos o Senhor pela Junta Nacional, pelos trabalhos, Senhor, que eles fizeram, ó Pai, esses dias atrás, e agora, Pai, nosso presidente, com as demais pessoas que estão voltando para serem dignificadas, Senhor, abençoa poderosamente, ó Pai, a vida deles, ó Pai, livre de todos os crentes, Senhor, restaura, Senhor, o estado de cada um, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, ó Pai, abençoa de maneira poderosa, abençoa a família de cada um, Senhor, fique boa, fica geralmente, ó Pai, sozinhos, ó Pai, muitas vezes, né, seus pais, as igrejas locais, os pastores que estão viajando, o Senhor sustenta de maneira poderosa, Pai, suprindo toda a necessidade da igreja, Senhor, sustentando as famílias desses pastores, ó Pai, que está sempre viajando em prol da tua obra na face da terra, Pai. Guarda a família, livre de todo mal, toda ataque inimigo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Vou passar para o pastor Maurício para ele apresentar o nosso vice-presidente, né, o pastor José Ricardo. O pastor Maurício chegando. Deus, boa tarde. Boa tarde, meu Deus. Mas mais bonito que transforma chegou. Estamos nós para sermos abençoados. As bênçãos de Deus, como tem sido. E hoje não será diferente. Pastor Zé Ricardo, pastor Lucilene e Ricardo Lucas já chegaram, né, Ricardo? E o pastor Zé Ricardo vai nos abençoar com a palavra neste momento. Amém, Jesus. Eu achei que estava muito jantar, mas não, já é 4 horas. Mas a hora da ocupação de correndo. Vamos orar, mas agradecendo a Deus por esse dia mais uma vez. E eu fiquei sabendo que hoje é o nosso presidente nacional, né? Seu aniversário, né? Nosso recurso. Isso. Maravilha, toda a equipe, toda a hierarquia da IGPB do
que nós te agradecemos e mais uma vez nos concede a oportunidade de estarmos na tua casa. Ora, mais uma vez, sermos abençoados com a tua palavra, ensinamentos, o poder da tua palavra. E que o teu servo vai trazer a mensagem, que ele continue sendo, Deus amado, instrumento vivo em tuas mãos. Nós agradecemos pela vida dele, da esposa, do filho e seu ministério. Pai querido, agora pedimos pelo pastor José Augusto, presidente dessa igreja no Brasil, que a vida dele, a vida da sua família, esposos, filhas, toda a sua família, seja agraciada com as bênçãos de Deus, e que ele, ó Deus, amado, toda a sua liderança na nação brasileira, seja dirigida pelo teu Santo Espírito. Abençoa ele, Deus amado, com bênçãos e conceda a ele muitos anos de vida, saúde e paz. Obrigado, Deus, por mais um ano de vida e de concede ao teu servo, que já dá a repita por muitos e muitos anos na minha vida. Amém. Pastor Zé Ricardo, pode chegar. Deus te abençoe por todas as horas de bênção. Graças a Deus. A paz do Senhor, amados. Vai tomar o seu assento, você que está de pé. Louvamos o Senhor por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo e fazermos tirarmos um tempo de ensinamento e reflexão para as nossas vidas. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 1 e o versículo de número 10. Eu vou tratar, ensinar um pouquinho sobre um assunto que ele é de suprema ação, atitude, e que não pode ser dispensado das nossas vidas, embora se falando é muito fácil, mas a prática exige de cada um uma predisposição. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso. E o meu desejo é que de fato Deus possa incomodar cada um de nós para refletirmos naquilo que nós vamos ouvir, o que a palavra vai nos dizer. 1 Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 10. Diz assim, 1 Coríntios 1, 10. O apóstolo Paulo escreve à igreja e ele diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Que Deus nos abençoe. O pastor já orou, eu recebi, e agora nós vamos aí trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu quero dar um tema à nossa reflexão hoje, a esse ensinamento: construindo a união. Construindo a união. A união é algo muito falado e fácil de pronunciar. Talvez fácil de se fazer um sermão sobre a união, mas a prática há uma exigência de cada um de nós e uma predisposição. E se nós não tivermos uma predisposição para vivermos a união, vamos ficar apenas com os nossos sermões, com as nossas falas ou falácias. Apenas isso. E eu quero falar um pouquinho sobre essa construção da união. Nós vamos entender que a união ela precisa ser construída. Mesmo todos nós sendo cristãos evangélicos, pertencemos à mesma instituição, mas ainda que tenha alguém de outra denominação, de outra instituição, quando Paulo fala sobre a união,
E quando Jesus fala sobre a união, e quando o salmista fala quanto é bom viver unido, ele não está falando de denominação, ele está falando de filiação, daqueles que são filhos de Deus. A verdade é que é um grande desafio para cada um de nós, como cristãos, viver isso que eu vou falar um pouquinho aqui. Agora, nós temos a consciência de uma coisa. Eu li uma frase de um escravo americano. Ele disse o seguinte: não somos o que devemos ser, não somos o que queremos ser, não somos o que seremos, mas graças a Deus não somos mais o que éramos. Então isso fala de uma evolução, isso fala de uma melhoria. Então eu não posso viver um cristianismo ou no cristianismo e não desenvolver na minha vida a união, e não viver a união. E se falando sobre construindo a união, construção é edificação, mecanismo, obra e ato de constituir. E constituir ou constituição quer dizer natureza, particular, organização, modo de forma. Então nós vamos ver que para desenvolver a união exige uma atitude particular. Se eu quiser ter uma comunhão e uma união com o Rômulo, com o Rômulo, eu não posso esperar pelo Rômulo. Vamos ler o texto bíblico daqui a pouquinho. Eu não posso ficar esperando pelo Rômulo para que eu tenha uma comunhão com ele, para que eu tenha um relacionamento com ele. Eu preciso, em uma construção, fazer uma constituição, que é uma natureza particular, para que eu possa me aproximar dele e desenvolver esse relacionamento. União fala de, bastante conhecida é a união para a força. União fala de força encontrada, força concentrada, agir no mesmo consentimento. União fala de uma força concentrada, agindo no mesmo consentimento. Eu preciso alinhar o meu propósito, a minha direção, com aquele com quem eu sirvo e com quem eu trabalho. E a união está ligada ao relacionamento. Normalmente, hoje, as empresas, quando você vai fazer uma entrevista, uma das perguntas clássicas que não pode faltar é: você se relaciona bem? Você é bom no relacionamento? Eu estava ouvindo outro dia uma entrevista com alguém que faz a entrevista quando alguém vai procurar um emprego. E ele disse uma coisa interessante, que essa pergunta ela sempre acontece, mas ele já sabe qual é a resposta. Todo mundo se relaciona bem quando vai fazer a entrevista. Ninguém diz que tem dificuldade de relacionamento. E ele estava falando sobre isso. Aí ele fala como que as pessoas faltam com a verdade em uma entrevista. Mas a pessoa que está entrevistando, ela pergunta, porque faz parte do processo, e as pessoas já sabem, elas sempre respondem. E ele falou o seguinte: olha, nunca encontrei alguém que diz: eu tenho uma enorme dificuldade de me relacionar com outras pessoas. E diz que todo mundo se relaciona bem. E na verdade, na prática, aí que vê como que as dificuldades se manifestam. Você sabia que a união, ela tem o poder de anular o isolamento? A união tem o poder de anular o isolamento. Nós temos uma tendência, nós seres humanos, de líderes, porque líderes transformam, estou falando para líder, de departamento, de célula, de congregação, de algum setor na igreja, líder de alguma coisa. Pelo menos o líder de si mesmo você tem que
ser. E a união, ela anula o isolamento. E nós, líderes, temos uma enorme tendência de se isolarmos, de se afastar das pessoas, se afastar de outros líderes, porque nós vivemos a nossa filosofia, a nossa própria liderança e a nossa própria maneira de pensar. Então, quem vive e pensa assim, acha que é melhor viver isolado. Porque quando você vive em união um para com o outro, a Bíblia diz que o ferro com o ferro se afia. Fala de um amigo com outro amigo. Quem vai afiar, quem vai confrontar, vai dizer a verdade para outra pessoa, se não fosse a sua liderança, vai ser o seu verdadeiro amigo com quem você anda em união. Foi por isso que Salomão disse que o ferro com o ferro se afia. Mas se eu andar em um isolamento, ou se a pessoa andar em um isolamento, ela vai desencadear algumas coisas para a vida dela, que elas não conseguem perceber. Ou seja, o que se isola não aprende a compartilhar as suas emoções. E aquele que não consegue compartilhar as suas emoções, destrói a sua própria autoestima. E elas criam então uma casca e um mecanismo, e ela passa a desconfiar de todo mundo. Ela desconfia de todos, porque ela não se relaciona. Mas o pior ainda está por vir. Ela desenvolve uma mania de perseguição. Tudo para essa pessoa é perseguição. Fulano está me perseguindo. O líder está me perseguindo. O irmão está me perseguindo. Então, os pequenos obstáculos que ela vai encontrar na sua vida se transformarão em grandes problemas e algumas vezes impossível de transpor, porque está andando em um isolamento. E Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, na verdade ele mostra 4 pilares, eu vou falar sobre isso, que ele fala e ele mostra, ele escreve para a igreja, porque disseram que essa igreja estava com essa dificuldade. Pela mesma razão, Deus, ele inspirou a Moisés, ou deu para Moisés os 10 mandamentos, exemplo, não matarás, porque aquilo já acontecia entre aqueles milhões de israelitas. Não adulterarás, não dirás falso testemunho. Então Deus estava proibindo o que já acontecia entre eles. Então Deus estava tolindo, porque eles estavam andando por si. É por isso que Deus vem com uma sentença, colocando limite, o que os homens poderiam fazer ou não fazer. E quem anda em um isolamento, a tendência é fazer o que quer, e esta pessoa, ela desenvolve a síndrome da perseguição. É que fulano está me perseguindo. E para essa pessoa, ela não pode ser de maneira nenhuma contrariada. Um líder que não pode ser contrariado, ele precisa ser curado. Porque nós vamos ser contrariados sim. E às vezes o liderado vai nos contrariar, ou o nosso líder vai nos contrariar, vai dizer não, vai dizer que não é assim, vai dizer que a sua postura é errada. Mas a união, ela vai nos alinhar, vai nos ensinar. Quer ver? É por isso que os filhos entendem a linguagem do olhar de reprovação dos pais, pela convivência. Então o pai olha para o filho Ricardo, já com 4 anos. Ele vai fazer uma coisa, primeiro ele olha para mim, porque primeiro ele sabe que aquilo é reprovável. Então ele olha para mim para ver que tipo de cara que eu vou mostrar para ele, que é uma linguagem de figura. Mas pela convivência nós conseguiremos desenvolver isso. Mas pela falta da convivência e da união, muitas vezes nem falando, a pessoa vai ouvir, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, expressão usada. Ela não vai compreender, não vai alinhar as suas ações e muito menos a sua fala. E Paulo fala aqui sobre isso. Uma outra coisa interessante
interessante que a conquista virá através da unidade. Por isso que é tão difícil. É fácil falar em unidade, mas viver a prática da unidade não é fácil. Nós ouvimos trocentos sermões por aí falando sobre a unidade, mas falar sobre unidade é muito fácil. Agora, a prática da unidade exige uma predisposição sem igual. Nós sabemos que é muito fácil falar sobre isso, mas é impressionante que o texto paulino, ele não está falando, o texto que nós lemos, não está falando de uma união de ajuntamento. Ajuntamento não é união. Ele está falando algo muito além disso. Ele não está falando de uma união superficial, de um ajuntamento de pessoas, mas de uma unidade sincera. Unidade sincera é abraçar a causa com quem você se uniu. É igual um casamento, em uma união. Se o marido puxar para a direita e a esposa puxar para a esquerda, mesmo eles tendo feito os seus votos, juramentos, até que a morte nos separe, na riqueza e na pobreza, estamos juntos na enfermidade, nas alegrias, estamos juntos. Mas isso nós vemos e assistimos e ministramos nos altares e eles juram isso. Mas depois de um tempo, nós percebemos que a jura e que a aliança, ela deixa de existir. Não conseguiram viver de fato a união até iniciar. Porque a união, ela não acontece da noite para o dia e exige uma predisposição. Se eu quiser manter uma união com o pastor Maurício, eu preciso procurá-lo. Eu preciso desejar estar perto. Não é esperar ele vir atrás de mim. Isso é fácil. Se eu quiser manter uma comunhão mais próxima com qualquer um de vocês aqui presente, primeiro parte da minha ação. Eu preciso me deslocar e dar um passo em sua direção. E Paulo, quando ele escreve essa carta, e logo no primeiro capítulo, ele fala exatamente sobre isso. A união vem pela palavra da comunicação, e a desunião também vem pela palavra da comunicação. Eu falei aqui em uma ocasião, uma coisa é eu falar, a outra coisa é eu me comunicar. Nem todos que falam comunicam. E em muitos casos, falando sobre cônjuge e casamento, a grande dificuldade é a comunicação, embora eles se falam. Falar é uma coisa, comunicar é se fazer entender ou se fazer entendido. E na união só vamos entender de fato isso se nós tivermos uma predisposição de viver a união. Aí eu me recordo e faço menção da Torre de Babel. Está ali uma palavra tremenda, eu quero ler com você em Gênesis capítulo 11, o versículo de 5 a 7. O que foi que Deus disse sobre a união? O que foi que Deus falou com a união e às vezes nós deixamos passar despercebido. E por isso é tão difícil, o diabo sabe. É como a oração, que a oração é poderosa e que a união, meu Deus. Então, o diabo sabe que ajuntamento não é união. Ajuntamento é só um grupo de pessoas no mesmo lugar. Um grupo de pessoas no mesmo lugar não significa, não é sinônimo de união. Gênesis capítulo 11, versículo 5 a 7 diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo 7. Eia,
desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a linguagem do outro. Observa o versículo 6, como eles tinham o mesmo pensamento, a mesma linguagem, o mesmo propósito. Deus disse: tudo que esse povo intentar fazer, não haverá impedimento, eles irão conseguir. Como Deus queria que eles povoassem a terra, eles estavam concentrando em um lugar só, e aí vamos alcançar o céu, e levantaram uma torre. Deus disse: esse povo vai conseguir o que eles estão tentando fazer. Eles vão concentrar em um lugar só, uma cidade. Nós conhecemos como a Torre de Babel. Babel quer dizer confusão das línguas. E às vezes, estando juntos, vivemos um Babel, porque não há união. E o que Deus fez? Como Deus queria que o povo se espalhasse pela terra, confundiu a língua. Agora pense bem, alguém diz assim: me traga um tijolo, aí eu divido com uma marmita. Só para você entender mais ou menos. Eles não se entendiam mais. Traga um pouco de água para que eu tome, tá bom, na hora de descansar, né? Aí você dá, Eles não se entendiam mais na linguagem. Fala sério, será que nós, só fugindo do sol, temos nos entendidos? Temos entendidos um ao outro como líderes? Temos entendido o comando, a liderança que está sobre nós? Ou temos nos feito entender as pessoas que estão debaixo da nossa orientação? Será que você como líder tem feito aquilo que você lidera entender? Ou será que a nossa linguagem não tem sido mais de confusão do que propriamente de um esclarecimento? Não entendi nada, o pastor falou de um negócio lá, porque é verdade, quando o pastor fala em alguns casos de alguns negócios lá e fala rápido, aqueles que estão próximos e em união entendem e sabem do que é que se trata. Agora, quando alguém faz parte da liderança, faz parte da igreja, mas ele não recebe ou não se deixa receber direto do pastor, e recebe por terceiro ou quarto, e muitas vezes chega atravessado, me perdoe a expressão, e chega como Babel. Chega de uma forma diferente, como o pastor apresentou, ou como você, como líder de uma congregação, ou líder de uma célula, e que fez correr. Por que você acha que na questão, da visão celular, dos roteiros de célula, era um roteiro para todos? Nunca se perguntaram? Para ver se nós conseguiríamos falar todos a mesma linguagem, para construir, permite-me dizer, uma torre, estarmos ligados ao céu. Mas alguns adulteravam o estudo e faziam do estudo um Babel. E quando algumas vezes o pastor vai passar em revista, ou o líder vai passar em revista o que é que foi ensinado na célula, mas não foi isso que falou lá não. Aí nós entendemos por que às vezes nós não avançamos. Nós oramos, nós jejuamos, nós vamos para o monte, participamos do líder que transforma, participamos de festividade e até participamos de batalha espiritual. Mas escute, tudo isso que eu recitei, se nós participarmos, mas nós não andarmos em comunhão, segundo a Bíblia no Salmo 133, se não houver comunhão, Deus não pode ordenar a bênção. Porque o Salmo diz o seguinte: é bom viver em comunhão, que é o primeiro versículo. O último versículo diz: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A pergunta é: ali onde? Não diz que é ali na igreja. O contexto é comunhão. Então, às vezes, apenas nos ajudamos. Então, quando não se fala a mesma linguagem, é impossível construir algo sólido. Quando não se fala a mesma linguagem, é impossível construir
algo sólido. Isso em todo. Em todo. Imagina a criação de filho. O pai fala uma coisa e a mãe fala outra coisa. Vai crescer uma criança desequilibrada. Um diz que pode, aí a mesma coisa o pai diz que não pode. E a criança, muito esperta, vai pedir alguma coisa de acordo com a conveniência, porque a criança sabe, o adolescente sabe, o jovem sabe quem é que vai deixar fazer aquilo ou não. E como eles são muito espertos, sabe que aquele lá, o papai vai deixar, então não vai pedir a mamãe, vai pedir o papai. Se a mamãe não estiver em casa, o menino vai só se andar ao papai, que se eu achar papai não nem pensar, meu filho, aí ele vai pedir. Uma vez pede o pai disse não, pede a mãe disse sim. E como que essa criança é formada? Então não falam a mesma linguagem. Paulo disse, ou diz um texto que a gente precisa prestar atenção, em Romanos 12, 18. Tem uma tradução que é a que eu vou usar, diz assim: se for possível. A outra tradução já começa: o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então eu vou usar a minha tradução. Se for possível, o quanto não é quando, viu? Pode observar na sua Bíblia. Quando depender de vós, não é quando, o quanto. O quanto depender de você. Lembra que eu disse a respeito do rombo? Se eu quiser relacionamento, eu tenho que caminhar em direção a ele. Citei também o pastor Maurício. Então, quanto depender de mim, não é do outro, não é quando, porque quando der, então não é quando, é o quanto, que é Romanos 12, 18, o quanto dependente de vós, tem de paz, não é com algumas pessoas, diz com todos os homens. Bom, então, a responsabilidade de construir o relacionamento parte de mim, que acredito e que quero me relacionar. E que entendo que se relacionar é bom e é bênção para mim. Eu preciso caminhar em direção daquele com quem eu gostaria de ter uma comunhão mais estreita. O maior líder da história nos deu um grande exemplo: Jesus. Jesus nos deu um grande exemplo em João capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. Ele estabelece uma ponte de comunicação com a mulher samaritana. Você conhece o texto, nós não vamos ler. João capítulo 4. Ele manda os discípulos, aqueles judeus, sabe? Jesus também era, mas os discípulos eram judeus em processo de tratamento, então não iria entender o relacionamento. Então mandou eles que eles fossem comprar comida, e Jesus foi então lá no poço de Jacó tirar água. E é interessante que o texto diz que era necessário que ele passasse por Samaria. Bom, se era necessário, existia um objetivo. Veja bem, o judeu não fazia aquele percurso, preferia andar muito mais, porque os judeus não se davam, não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus então ele constrói uma ponte do relacionamento. Por quê? Porque ele queria abençoar uma pessoa. Uma pessoa que era, por todos, era rejeitada. E ele estabelece ponte. Escute bem o que eu vou dizer para você agora. Alguns líderes são verdadeiros simidão. Sempre quer, sempre pede, mas nunca está disposto a dar e a apoiar a outros. Sempre quer o apoio dos outros. Sempre quer que os outros estejam com ele. Sempre quer que os outros o apoiem e participem dos seus trabalhos, dos seus eventos, da sua célula, do seu evangelismo, da sua reunião. Sempre. Mas quando se trata da parte que cabe a ele em dar,
nunca pode. Sempre tem um compromisso e nunca pode dar a outro. Esse tipo de liderança, minha voz é uma maravilha. Esse tipo de liderança são lideranças que constroem ponte. Aí eu vou dizer uma coisa para você: existem dois tipos de liderança. O líder que constrói ponte e o líder que constrói parede. Jesus nos mostrou exemplo construindo ponte com a mulher samaritana, porque ele queria levar a samaritana a crer e a viver e receber essa oração. E o líder que ele não quer se relacionar, ele não quer ir até as pessoas, quer sempre que as pessoas venham até ele. Esse tipo de líder é um líder que constrói parede. Aí eu preciso fazer menção um fato ou dois fatos na história. O primeiro fato é o Muro de Berlim. Todos nós já ouvimos falar ou lemos alguma coisa sobre isso, que dividia as duas Alemanhas. Uma Alemanha se dividiu em duas. E é impressionante que o muro que foi levantado, o muro da separação, foi levantado no centro da cidade de Berlim, que era uma fronteira interna. Aí tem a Alemanha, tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Uma nação que se dividiu, porque se levantou um muro. Existem líderes que são verdadeiros construtores de muro. Mas o que dizer, conhecido como a Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai, em Foz do Iguaçu. Olha só, Ponte da Amizade, que ela transpõe o Rio Paraná. Aí nós precisamos perguntar: que tipo de líder nós somos? Que tipo de líder você é? Você é um construtor de parede ou é um construtor de ponte? Na resposta, como eu disse lá do homem que entrevistava as pessoas que estavam procurando um emprego, eu já sei. Eu sou um construtor de ponte, é claro, pastor. Então deixa eu melhorar. As suas ações, as minhas ações, diz que tipo de construtor eu sou. Não é o que eu digo que sou. Quais são as minhas ações? No relacionamento dentro da igreja, aquele irmãozinho é tão sem graça. Gente, você é sem graça para alguém também. Precisa entender isso. Às vezes eu acho que aquele irmãozinho sem graça, mas eu sou sem graça aos olhos de alguém. Mas a Bíblia não me manda relacionar só aquele que tem graça, tem engraçadinho. A Bíblia diz: o quanto depender de vós, o quanto depender de mim, aquilo que é possível, que cabe a mim, eu preciso fazer. Mas eu sou um líder que levanta ponte? Ou sou um líder que levanta parede? Que faz a separação e a divisão? Até mesmo no meu relacionamento com outra pessoa, com uma outra liderança. No meu caso, como pastor, com um outro pastor. Se eu quiser me relacionar bem com outro pastor, eu não posso ficar esperando que outro pastor vá na minha casa. Eu preciso criar um mecanismo de ir na casa daquele outro pastor e fazer o possível e o impossível, não porque também estou na qualidade de uma liderança do Estado, não por isso, até porque por estar como liderança tem que fazer o possível e o impossível, ser um exemplo melhor ainda, ou maior ainda para os outros. Eu preciso me esforçar dobrado para manter a comunhão, mas não apenas com o pastorado, que talvez me simpatizo mais. O texto diz:
com todos os homens. Você sabe que tem pessoas que ela é mais indigesta, né? Você sabe disso. Às vezes eu vejo sem jeito de falar, tem pessoa que é indigesta, tem pessoa que é difícil. Tem pessoa que é difícil de lidar. Mas aí tem um segredo. Se eu acho que eu não sou uma pessoa tão difícil assim de lidar, e me julgo uma pessoa mais curada, então eu tenho a obrigação de lidar com aquela pessoa que tem dificuldade. Eu vi, numa ocasião, um pastor pregando. O pastor, ele era líder em uma instituição, mas ele tinha, não sei se o 6º ano, o 4º ano, colegial, o pastor pode me ajudar ali atrás. E ele conversava com outro pastor que era advogado. E ele falando, ele disse assim: pastor, eu sou o seu líder. Você tem a obrigação de me compreender, porque eu sou ignorante. Você é uma pessoa esclarecida. Então você precisa interpretar o que eu falo e o que eu digo. Agora você é uma pessoa muito estudada. Então você tem a obrigação de ter mais paciência comigo na minha ignorância do que eu para com você. Estou dizendo o seguinte, Paulo diz o seguinte, que o crente mais maduro deve suportar os neófitos na fé, os débeis na fé. Então estou parafraseando o que disse o pastor, às vezes advogado. Se você é um líder mais maduro, um crente mais maduro, você tem a obrigação de suportar aquele mais dificultoso, aquele mais problemático. Por quê? Porque no reino funciona assim, ninguém é perfeito no reino. É igual quando alguém está internado. Está lá no alojamento, no mesmo quarto, aí normalmente tem um melhorzinho do que o outro, é verdade? O piorzinho, ele com o banheiro não consegue, mas o outro também não está bom, mas está melhorzinho. O que acontece? O melhorzinho ajuda o outro no banheiro de 2 para cima. O melhorzinho, mas não está bom, mas está melhorzinho, ajuda o que está mais caidinho. Então um ajuda o outro. Essas coisas são lições físicas que devem ser aplicadas no reino. Se eu me considero um líder mais maduro, eu tenho a obrigação de suportar o outro líder que julgo eu que é menos maduro do que eu. É um dever meu como liderança, suportar o débil na fé. E eu preciso ver as minhas ações, se elas são ações que eu estou construindo uma belíssima ponte, ou se eu continuo levantando tijolos, e mais tijolos, e mais tijolos. Se você não conseguir discernir, eu vou ajudar você. Quando você convida alguém para um trabalho que você está desenvolvendo na comunidade, na igreja, em si, você convida alguém. Aí as pessoas vão para o seu convite. Mas aí outra pessoa faz também um outro evento, em outro momento, em outro tempo, em outro ano, aí convida você com meses de antecedência. Aí você diz assim, eu vou ver. Aí você vai ver. Aí quando chega 15 dias antes, a pessoa que te convidou diz para você o seguinte: está de pé, você vai participar? Nossa, não vai dar para eu participar. Não, tudo bem, tranquilo. Aí tem um outro evento. Aí você não pode de novo. Mas você nunca pode. Se você nunca pode, você não está facilitando a união. E às vezes nós questionamos por que a bênção não é ordenada. A bênção não é ordenada, segundo a Bíblia, por causa da oração. Quando nós nos reunimos, a Bíblia diz, onde tiver 2 ou 3, o Senhor está. Mas segundo o Salmo, diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não é um ajuntamento. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí fala como óleo. Sabemos que simboliza o Espírito Santo, mas se pegar o óleo e jogar no cabelo de algumas irmãs, tem um cabelo liso,
e jogar o óleo sobre a sua cabeça, vai escorrer e depois secar, o seu cabelo vai ficar colado. O meu não tem jeito, o meu já é por natureza colado. Entende? O meu já é unido, graças a Deus, por natureza. Mas o cabelo de algumas irmãs que são lisinhos, o óleo vai secar, vai colar no meu. É como o óleo que desce na cabeça, sobre a barba de Arão e assim por diante. Porque simboliza a união, que é o Espírito Santo. E é o Espírito que me une. O apóstolo Paulo, no texto original que nós lemos, em 1 Coríntios capítulo 10, há 4 pilares construídos pelo apóstolo no texto que nós lemos. E eu quero falar sobre esses 4 pilares. O primeiro pilar que ele fala no texto, ele diz o seguinte: faleis todos a mesma coisa. Que é o 1 Coríntios 1, 10. Faleis todos a mesma coisa. É fácil falar a mesma coisa em uma comunidade grande? Seja sincero. É fácil? Não é. Na verdade, a Bíblia não nos deu um mandamento que todos eles são fáceis de se fazer. Exige daqueles que servem a Deus uma predisposição em executar aquilo que a Bíblia diz. É uma fala para a comunidade cristã. Faleis todos a mesma coisa. É preciso sincronizar para que não haja confusão. Se eu não falar a mesma coisa, eu não consigo alinhar. Para que se haja um alinhamento, que se anule a confusão, é necessário se falar a mesma coisa. Eu não estou falando em timbre de voz. Eu estou dizendo, eu quero resumir em comunidade, igreja, talvez que alguém seja de outra denominação, não sei, mas deixa eu me ater aqui, a igreja de Betim. A igreja de Betim tem um presidente, tem um vice-presidente e vários líderes ou várias lideranças. Então, tem um comando de cadeia que vem. Então, vem uma direção da liderança que vem de cima para baixo, vai passando e vai se estendendo. E outra coisa, não é tão difícil dizer, imagine o liderado que está lá atrás, talvez da menor célula. Ou talvez, entre aspas, o líder que é liderado por outro líder, não é diretamente pelo pastor da igreja. Não é muito difícil para o líder, que é líder diretamente com o pastor da igreja, passar o comando para o outro líder. É só ele dizer o seguinte: o pastor falou, tem que ser assim. O problema é que a gente quer inventar maneira de falar. Não, o pastor falou, tem que funcionar assim. Acabou. O outro não vai mais questionar porque se diz, não, o pastor falou, a gente só tem que executar. Dizem que quem pode dá o comando. E quem tem juízo entra debaixo. Então, existe uma hierarquia, uma direção. Por quê? Porque imagine, em uma instituição é a menor e mais poderosa do mundo, é a família. Porque 3 é uma família. É uma instituição. Homem, marido, a esposa e o filho. É uma instituição poderosa. Mas Deus colocou o homem como cabeça. Mas uma instituição tão pequena, não precisa deixar assim, não precisa determinar que tem cabeça. Por que Deus determinou? Por menor que seja uma instituição, é preciso que se tenha uma liderança. O problema é quando a liderança não assume a liderança. Aí alguém tem que tomar a liderança. Então, quando se vem, exemplo, na igreja que eu sou pastor, a pastora é vice-presidente comigo na igreja, porque ela é pastora. Eu digo para ela o seguinte: eu quero que isso aqui funcione assim, assim, assim. Ok. Ela reúne com um grupo, uma liderança, se eu não tiver, ela fala para a igreja: mas pastor, o pastor falou que é assim. Ela não precisa entrar em
embate com aquele que às vezes deve existir. Então, se está difícil, vai lá, conversa com o pastor. Isso é falar a mesma linguagem, mas se o que estiver atrás não aceitar, vai virar um Babel. Já existe, em muitos casos, um Babel em uma família, em uma casa com 3 pessoas. Existe uma confusão generalizada. E se nós não alinharmos, porque às vezes o que a Bíblia diz, às vezes nós só associamos a questão espiritual, tem questões que é para tudo na vida. As empresas exigem, na verdade, um relacionamento. E como já disse, existem pessoas que são difíceis de se relacionar, mas não é impossível. Aí eu costumo brincar o seguinte: às vezes a dificuldade maior do relacionamento é porque existe uma coisa, que vou falar nível do Brasil, que no Brasil é bem dividido, é a razão. Diz que razão é uma coisa que todo mundo tem, principalmente uma discussão, mas eu tenho razão, outros, mas eu também tenho. Aí, em um aconselhamento pastoral de família, de casal, aí a esposa faz a sua exposição e diz assim: mas eu tenho razão, pastor, ok? Aí o esposo faz também as suas ponderações: mas eu tenho razão, né, pastor? Aí eu penso: ué, uau, os dois têm razão. Então, nós percebemos que entre as pessoas, todo mundo diz que tem razão. Eu não me lembro de ter visto uma discussão de assim: não, eu não tenho razão, não, quem tem razão é fulano que está certinho. Nós sempre queremos defender a parte que dizemos que temos razão. Mas se existe uma liderança sobre mim, ainda que eu julgue ter razão, eu preciso entrar debaixo. Senão eu vou surgir no erro de Miriam. Por acaso Deus só fala com Moisés? Também nós não somos profetas? E ela fermenta o seu irmão Arão. Por isso Deus pegou pesado mais com ela. E Arão passou bem mesmo lá, porque foi ela que fermentou Arão. Ambos eram irmãos uterinos de Moisés. E Arão faz questão de lembrar: nós somos filhos da mesma mãe. Mas assim, é sua irmã, Moisés. Mas Deus não deixou parar quando ficou leprosa. Ela também era profetisa. Arão também tinha o seu lugar, também tinha liderança, mas ela questionou a liderança de Moisés. Ela também era profetisa. É quase um espírito de Lúcifer que entrou nela. Subirei às alturas e serei igual a Deus, disse Lúcifer. E ela disse: eu também não sou profeta, nós também não somos. Então ela se iguala ao seu. Faleis todos a mesma coisa. Nós já vimos que não é fácil. É possível, porque Paulo orientou a igreja. O segundo pilar que Paulo está construindo no texto lido, ele diz o seguinte: inteiramente unidos. Está aí no versículo 10. Inteiramente unidos. Bom, eu fiquei pensando: inteiramente unidos. Bom, se é inteiro, é um todo, não é um pedaço. Não é mais ou menos unido. Não é um ajuntamento. Inteiramente unidos. Então não cabe parte. Não cabe um pedaço. E às vezes nós construímos a união em parte. Em alguns casos, só a parte do outro, do esforço do outro, e eu não faço nenhum esforço. Ou às vezes, só da minha parte, o outro se esforça. Mas inteiramente unido. E ser inteiramente unido, às vezes, irmãos, mesmo aparentemente, eu até posso até estar com razão em determinada situação, e às vezes eu preciso baixar a minha bola. Eu preciso baixar a minha bola. Porque se eu quiser, de fato, construir uma união sólida,
eu não posso ter razão em tudo. Eu preciso deixar a razão para o outro. Não é só mentir, é entender que de cima de um monte você tem visão de todos os lados e de maneira diferente. Talvez se eu levantasse algum objeto aqui e mostrasse para você, os mais próximos e os mais distantes de ângulos diferentes iriam dizer que está vendo alguma coisa, e se eu pedisse para descrever, descreveriam a mesma coisa de maneira diferente. Isso quer dizer que ambos estariam certos. É a sua visão, ou a maneira de se expressar. E muitas vezes nós discutimos pela mesma coisa, só porque usamos a linguagem diferente. Houve um tempo na igreja que eu sou pastor, tinha alguns irmãos que chegavam para a pastora Josilene e perguntavam: pastora Josilene, o que a senhora acha disso, 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 disso? Aí ela respondia, não falava nada para ela. Me abordava em um outro momento, em uma outra ocasião: pastor, o que você acha disso, 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 disso? Aí eu respondia: a pastora falou: então você já perguntou, pastor? Eu tinha falado com ela. E às vezes eles faziam o inverso, primeiro a mim e depois a pastora. E nós descobrimos como que alguns jogavam conosco. E aquilo que lhe era mais conveniente em determinado assunto, como uma criança, vai para aquele lado. E a maioria das vezes nós respondíamos a mesma coisa, mas só com linguagem diferente. A pastora Josilene tem uma linguagem refinada, uma linguagem técnica, uma linguagem quase que perfeita para explicar as coisas. Eu tenho uma linguagem mais mosaica, depois de 40 anos mexendo com uma ovelha no deserto, pesado, então às vezes a minha fala é meio pesado, mas às vezes falamos a mesma coisa, só que de forma diferente. Então nós precisamos entender, então diz inteiramente, não é parte. Em parte eu me envolvo, não, em parte eu obedeço. Queridos, obedecer em parte é desobediência. Ser fiel em parte é infidelidade. Diz que você dizimar parte do seu dízimo. Porque é parte. O texto não diz parte, diz inteiramente unidos. Então Paulo não está dizendo uma coisa fácil de se executar. Diga-se de passagem. Ele está dizendo uma coisa que é possível executar, sim. Não é fácil, mas é possível. O terceiro pilar que ele mostra no texto, ele diz o seguinte: olha só, o mesmo pensamento ou a mesma disposição mental. Ou seja, pensar é a mesma coisa. É quase que ele está recitando Babel, a torre lá de Babel. Ou a torre de Babel. No primeiro, antes de ser Babel, antes da confusão, Paulo está falando de um alinhamento. Veja bem, ele está falando de um alinhamento, o mesmo pensamento ou a mesma disposição mental. Quando nós falamos de pensamento, pensamento é a capacidade de desenvolver raciocínio lógico. Todos nós temos tipos de pensamentos. Então é claro que em muitas coisas nós pensamos diferente, mas nós, mesmo pensando diferente, podemos alinhar em uma visão e em um propósito. Nós, mesmo tendo gosto diferente, nós podemos nos alinhar em uma só cor. Isso depende da predisposição. Se eu pegar o que disse Paulo aos Romanos 12, 18, que depender de mim, eu ando em paz com você. Não que depender do outro. Se depender de mim, eu tenho comunhão com você. Se depender de mim, eu tenho paz com você. Então essa dependência são das minhas atitudes e ações. E qual é a nossa tendência? Não. É resistir àquele que é cri-cri. É nos soltar a paciência daquele que sempre damos os mesmos conselhos. É bem verdade que
Poxa vida, 1 ano, estamos dando o mesmo conselho para a mesma pessoa, meus pêsames, ela não mudou nada. Não mudou nada. Em 1 ano, os mesmos conselhos, a mesma pessoa, ela não saiu da posição de inércia que ela estava. Ela não caminhou. Veja bem, um estudo que eu ouço, uma pregação que eu ouço, um conselho que eu recebo, precisa me tirar da posição que eu estou aqui. Daí o motivo que eu li no início a frase de um escravo americano. Eu posso não estar aonde eu desejo ainda. Eu posso não ser quem eu deveria ser ainda, mas eu não sou mais quem eu era. Isso quer dizer que eu estou evoluindo, estou prosseguindo para o alvo, disse o apóstolo Paulo. A nossa vida como líder, nenhum de nós aqui é perfeito. E todos nós tem algo na nossa liderança que precisa ser corrigido. Mas no isolamento, eu nunca vou me corrigir. As seitas que surgiram, e algumas seitas poderosas, são pessoas que se isolaram da comunhão e dos conselhos, se isolaram para montes e em oração, até de uma forma sincera, apareceu um ser angelical e deu um novo evangelho, a nova tradução e assim por diante. Então se nasceu uma seita, a seita ou a igreja verdadeira, aqueles que vão ser salvos de fato. Isso se deu por causa de um isolamento. Às vezes nós achamos que se isolar nós vamos ganhar, pelo contrário, vamos perder, vamos criar uma casca e vamos morrer nas nossas decepções e vamos criar a síndrome da perseguição. Alguém olhou para mim meio assim, tem uma coisa contra mim, o problema sou eu. Só que no meu isolamento eu não posso ser curado, porque o ferro com o ferro se afia. Eu preciso ter alguém que me balize. Alguém diz, olha, ok, então, mas se você trouxer um pouquinho para cá, então isso aqui vai me ajustando. Só que a gente não quer ouvir isso. A verdade é que muitos de nós não estamos prontos para ouvir isso. Então nós temos pensamentos diferentes. O grande desafio é vencer este desafio. Olha só, nós temos pensamentos diferentes e o grande desafio é vencer esse desafio. Qual é? Pensamentos diferentes. É alinharmos o pensamento. Se tem uma equipe, é alinhar. Já que eu faço... Não, é muito simples. Já que eu faço parte de uma equipe, eu preciso me alinhar a essa equipe. E isso se dá em todo o segmento. Essas corridas de Fórmula 1, vendo alguém falando com rádio, olha, você pode correr até a curva. Então está dando orientação. É uma equipe, tem a equipe que vai trocar os pneus. Então tem que estar alinhado para que haja o êxito, para que haja sucesso, para que haja... Quando eu falo sucesso, para falar em sucesso, em dias capitalistas como ele, que acha que é só posse, não. Sabe o maior sucesso? É você conseguir, em Deus, liderar a si mesmo, não ser escravo das suas emoções. Sabe, o grande problema é quando eu sou escravo das minhas emoções. Aí eu tenho um dia que eu estou bem, que estou melancólico, não quero Deus, não quero ver ninguém, e estou isolado, estou com raiva de Deus, de todo mundo, com raiva do mundo, porque eu não aprendi a lidar e nem a proteger as minhas emoções. Então olha só, todos nós temos vários pensamentos, e o desafio é alinhar o nosso pensamento, é pensar em como contribuir com o reino e na visão da igreja. Nós precisamos alinhar o nosso pensamento e pensar como nós, ou como eu, em questão singular, como eu posso alinhar os meus pensamentos para contribuir no reino da igreja a qual eu trabalho. Já que eu faço parte da igreja, faço parte dessa equipe que eu preciso alinhar para ver o que eu posso contribuir. Pastor, em que área eu posso contribuir na igreja? Olha, eu não prego, eu não prego.
Mas em que área que eu posso contribuir? Escute, ministério não é só altar, não é só púlpito. Tem pessoas que têm um aconselhamento excelente, não põe nada para pregar, mas é boa na visita, boa em trazer pessoas para a igreja. São excelentes, mas não pede para pregar, não. O pastor não me põe para pregar, peça outra coisa, mas não me põe para pregar. Ok, mas são excelentes em aconselhar, sabe, no corpo a corpo, entre o discipulado. Só não usa o altar para ficar aqui na frente, mas são excelentes. Pastor, o que é que eu posso usar? Às vezes, porque eu não prego, eu acho que eu não tenho intimidade na igreja. E nós deixamos de fazer, e nós nos isolamos no nosso próprio pensamento e achamos que as coisas funcionam assim. Indo para o final da minha fala, é preciso ter uma disposição mental. Disposição mental. E não é fácil. Ter uma disposição mental. Disposição mental fala de estado de espírito. Estado de espírito. Disposição no espírito. No sentido de, hoje você tem um motivo para estar alegre. E amanhã já não tem tanto motivo. Então você precisa ter disposição. Estou alegre hoje, amanhã vou ficar alegre. Essa predisposição mental. Nós somos seres com grande capacidade de mutação. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos meio mutantes. Tem dia que você está quase um ser angelical, mas tem dia, sangue de Jesus tem poder. Para concluir minha fala, o quarto pilar, o mesmo parecer. Está no texto que nós lemos, capítulo 1, versículo 10. O mesmo parecer. São 4 pilares, aparentemente fáceis, mas em ação tem que ter disposição mental. O mesmo parecer, ter aparência ou a semelhança com alguém ou com alguma coisa. Paulo disse no capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ele diz também em Efésios 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós precisamos ter Deus como nosso parâmetro. E nós como líder, você e eu como líder, precisamos ter uma vida correta para dizer, olha, imite as minhas condutas, seja meu imitador na leitura da Bíblia, seja meu imitador na oração, seja meu imitador na participação, no apoio, no trabalho. Eu não vou pregar, não vou ensinar, mas eu estou lá porque eu fui convidado. Seja meu imitador. Pastor, você fala, não, você vai pregar? Não, você vai? Não, fui convidado para participar, vou participar. Vou sentar, alguém vai me abençoar com uma palavra. E vou me alimentar e vou crescer. Então eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando se enxerga demais um problema, perde-se a visão de Deus. E isso se dá no isolamento. Que a pessoa que se isola, ela só enxerga problemas e defeitos. Ela perde a visão de Deus. E aí eu concluo o Salmo 133, que é o Salmo do pastor Maurício. Salmo 133, versículo 1, diz: ó quão bom e quão suave é os irmãos vivam em união. Aí eu salto para o versículo 3, a parte B. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida eternamente, que é a expressão aí, para sempre. Então valorize o seu relacionamento. Faça o que for preciso para andar alinhado com pessoas de Deus. Faça o que for preciso para andar alinhados com pessoas que são tementes a Deus. Todo ser humano precisa aprender a suportar as fraquezas dos outros e encarar as suas próprias.
Todo ser humano precisa aprender a suportar, principalmente líder. Então eu vou simplificar para líder, tá? Todo líder precisa aprender a suportar a fraqueza dos outros, mas encarar as suas próprias fraquezas. Não existe super-homem nem mulher maravilha no reino do Senhor. Vamos colocar de pé. Você é construtor de ponte ou construtor de parede? Não responda para mim. Você vai se responder. Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos de Corinto. É um texto que na leitura parece um texto simples, mas na prática precisa haver uma predisposição dos servos do Senhor. Porque nós sabemos que quando há a união, não estou falando de um ajuntamento do Senhor. Podemos nos ajudar e nós sermos unidos. Como disse alguém, uma coisa é um saco cheio de batata, outra coisa é um purê de batata. A união, ela fala desse purê de batata. Independe da circunstância ou da situação. É vestir a camisa, sem cera, é abraçar a causa. Nos ajude a prática do texto de 1 Coríntios, o capítulo 1 e o versículo 10. Nos ajude, Senhor, a praticar, a levantar esses 4 pilares na nossa vida como liderança, e que a bênção do Senhor possa repousar sobre nós, segundo disse o salmista. Ali o Senhor tem a bênção e a vida para sempre. Que Deus te abençoe e te sustente, em nome de Jesus. Amém? Pastor Maurício. Amados, nós ouvimos a primeira mensagem, quando Deus falou conosco e nos ensinou, através do Deus certo. E nós vamos ter um intervalo, vamos tomar café e revezir. Deve ter, né? Eu não sei. Vamos lá, deve ter. Tem? Né? Ninguém sabe. Eu acho que tem. Então nós vamos ter um intervalo, e daqui a pouco nós estamos voltando para a segunda parte. Tudo bem? Que Deus abençoe. Vamos lá.